A história de Sansão, encontrada no livro de Juízes do Antigo Testamento da Bíblia, é um relato fascinante e cheio de significados profundos. Ela narra a vida de um homem excepcionalmente forte, escolhido por Deus para liderar seu povo, Israel, em tempos de opressão e conflito com os filisteus. Sansão é conhecido não apenas por sua força física impressionante, mas também por suas vulnerabilidades e escolhas que o levaram tanto à glória quanto à tragédia. Sua jornada é um testemunho da complexidade da condição humana, da intervenção divina e das consequências da desobediência aos mandamentos de Deus. Sansão é um personagem bíblico conhecido por sua força sobrenatural, escolhido por Deus para liderar seu povo contra os filisteus, que estavam oprimindo Israel durante 40 anos, pois os filhos de Israel continuavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Esta maravilhosa história está registrada no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Esta história é vista como um exemplo de como o poder de Deus pode operar através de indivíduos mesmo em suas fraquezas, além de destacar as consequências da desobediência e da confiança em si mesmo, ao invés de confiar em Deus. A mãe de Sansão era estéril, até que certo dia um anjo do Senhor apareceu a ela e anunciou que ela conceberia e daria à luz um filho. Este filho seria um nazireu, ou seja, consagrado desde o ventre materno para servir a Deus, o que significava que ele deveria abster-se de vinho e de produtos de videira, além de não cortar o cabelo. O anjo do Senhor orientou a mãe de Sansão a não comer coisa impura e nem beber bebida forte. A mãe de Sansão falou então ao pai dele, chamado Manoá, o que havia ocorrido. Então ele orou ao Senhor para que novamente o anjo aparecesse e desse as orientações necessárias para agir com o menino. E assim foi feito. Novamente o anjo apareceu à mãe de Sansão, que correu para chamar Manoá. Ao chegar e perguntar a ele, o anjo novamente deu as instruções para a mulher de Manoá. Quando o anjo subiu aos céus, Manoá disse à sua mulher que morreriam, pois haviam visto a Deus. Mas a esposa dele disse que não morreriam, pois o anjo havia prometido que ela concebesse a Sansão. Depois que deu à luz a Sansão, Deus o abençoou grandemente, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Sansão cresceu e demonstrou uma força sobre-humana, atribuída ao voto nazireu. Ele se tornou um juiz de Israel, um líder militar escolhido por Deus para libertar seu povo dos filisteus. Durante seu tempo como juiz, Sansão realizou várias proezas físicas impressionantes. Sansão, sendo um juiz de Israel escolhido por Deus, viajou para a cidade de Timnate, onde viu uma mulher filisteia que lhe agradou. Ele pediu a seus pais que a buscasse para ser sua esposa. No caminho para Timnate, Sansão encontrou um leão e, pelo poder do Senhor, o matou. O texto bíblico descreve que o Espírito do Senhor tomou Sansão de uma tal forma que ele, usando apenas suas mãos, rasgou o leão como se rasgasse um cabrito. Este evento ilustra a força sobrenatural que Deus concedia a Sansão quando ele tinha de usá-la. Deus fazia isso para protegê-lo e para cumprir os propósitos divinos. Mais tarde, ele voltou ao local e encontrou um enxame de abelhas no corpo do leão, do qual ele tirou mel e o comeu. O relato do casamento de Sansão com a mulher filisteia é significativo, porque destaca um conflito cultural e religioso. Os filisteus eram inimigos de Israel e eram vistos como uma ameaça espiritual por causa de sua adoração a outros deuses. A escolha de Sansão de se casar com uma mulher filisteia reflete sua disposição de quebrar normas culturais e religiosas para seguir seus próprios desejos. Isso eventualmente o leva a conflitos com seus compatriotas e a situações perigosas. Além disso, o casamento de Sansão mostra sua propensão para relacionamentos tumultuados e sua vulnerabilidade aos encantos femininos, o que se torna um tema recorrente em sua vida. Suas escolhas pessoais,
muitas vezes o colocaram em conflito com seu papel como líder de Israel, o que culmina em uma série de eventos dramáticos e trágicos ao longo de sua narrativa. Durante sua festa de casamento, Sansão propôs um enigma aos seus convidados e disse: "Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura", referindo-se ao leão que havia matado. E por 3 dias não puderam decifrar seu enigma. Ao 7º dia, os filisteus, que eram seus inimigos, disseram à mulher filisteia de Sansão: "Persuade teu marido, para que nos declara o enigma, para que assim não queimemos nem tu e nem a casa de teu pai." Então, a mulher de Sansão chorou, pedindo que ele a revelasse o enigma. Ao 7º dia, de tanto sua mulher insistir, Sansão declarou a ela o enigma, e ela foi até seus conterrâneos e contou a eles também. Após isso, os filisteus disseram a Sansão antes do pôr do sol que não havia coisa mais doce que o mel e mais forte que o leão, decifrando seu enigma. Sansão sabia que era por causa da pressão que eles haviam exercido em sua esposa. E neste momento segundo, o livro de Juízes, capítulo 14, versículo 19, o Espírito de Deus se apossou de tal maneira de Sansão que ele desceu até a tribo dos Asquelonitas e matou 30 deles, tirando suas vestes festivais, e deu aos filisteus como havia prometido a quem decifrasse seu enigma. Mas sua ira se acendeu ainda mais contra os filisteus, indo Sansão embora para a terra de seu pai. Ao seu companheiro de honra de seu casamento foi dada a mulher de Sansão pelo pai dela, achando que Sansão não voltaria mais. Depois de certo tempo, bem na época da colheita de trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua mulher, mas foi impedido de entrar pelo pai dela, que disse que tinha dado ela a seu companheiro de honra e que ele poderia tomar a irmã dela em seu lugar. Sansão então atribuiu toda essa situação aos filisteus, pegou 300 raposas e as amarrou cauda com cauda, e colocando um facho em cada uma delas, ateou fogo e as soltou no meio das plantações de trigo, queimando toda a safra que os filisteus haviam plantado e estava a ponto de colher. Após o ocorrido, os filisteus, ao descobrirem que Sansão havia queimado toda a plantação, subiram e queimaram a sua mulher e o pai dela, matando-os. Sansão jurou vingança e feriu muitos filisteus com grande carnificina, e depois foi habitar na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram até Judá e ali se acamparam, se estendendo por toda Leí. Os judeus então perguntaram aos filisteus o que eles estavam fazendo ali, e responderam que estavam ali para amarrar Sansão. Então 3.000 judeus desceram até as rochas de Etã e disseram a Sansão: "Tu não sabe que os filisteus nos dominam? Por que fizeste isso? Descemos aqui para te amarrar e te entregar aos filisteus." Sansão então pediu aos judeus que jurassem não matá-lo, e eles disseram que não o matariam, mas o amarrariam e o entregariam aos filisteus. E assim fizeram, amarraram Sansão com 2 cordas novas e o entregaram aos filisteus. Ao chegar em Leí, os filisteus foram ao encontro de Sansão comemorando. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão de uma tal maneira que ele arrebentou as cordas como se fosse fios de linho queimado, e com uma queixada de jumento foi para cima dos filisteus, matando cerca de 1.000 homens, ficando aquele lugar chamado pelo nome de Ramate-Leí. As Escrituras mostram que Sansão clamou por água ao Senhor, e ele fez sair água da cavidade que estava em Leí, tendo Sansão bebido a água e recobrado o alento e revivido. Sansão liderou Israel por 20 anos. Sua fama corria e fez muitos inimigos. Certo dia, Sansão foi até Gaza, onde viu uma prostituta e coabitou ali com ela. Os gazitas, ao saberem que Sansão estava em Gaza, o cercaram e o esperaram por todas as noites às escondidas na porta da cidade, ficando em silêncio para poder matá-lo. E Sansão, à meia-noite, se levantou e saiu levando em suas ombreiras as folhas das portas da cidade até o cimo do monte que olha para Hebrom. Depois de tudo isto, Sansão se afeiçoou de uma mulher de nome Dalila, que era filisteia do vale de Soreque.
Sansão ainda não havia percebido que era da vontade de Deus que ele se casasse com uma mulher israelita, da mesma tribo, ou seja, da mesma fé que ele, fazendo com que Deus começasse a se afastar dele. Os príncipes dos filisteus então disseram a Dalila para ela persuadir Sansão a contar de onde vinha a força dele, e que em troca eles dariam a ela, cada um deles, 1.100 ciclos de prata. Dalila então passou a importunar Sansão para que ele revelasse seu segredo. Então Sansão disse a ela que se o amarrassem com 7 tendões frescos, ainda não secos, perderia toda a sua força e seria como qualquer homem. Não podemos esquecer que a Bíblia fala que sempre que Sansão colocava sua força em prova, Deus se apoderava dele de tal maneira que sua força ficava avassaladora. Então Dalila amarrou Sansão com os 7 tendões frescos e colocou homens escondidos em seu quarto para pegar Sansão e disse que os filisteus estavam vindo sobre ele. Sansão então quebrou os tendões como se quebram fios de estopa chamuscados e se livrou dos filisteus, não sabendo Dalila de onde vinha sua força. Passado algum tempo, Dalila novamente pediu que Sansão revelasse sua força, pois ele havia mentido para ela. Então Sansão disse que se amarrassem ele com cordas novas, com que se não tinha feito obra nenhuma, perderia sua força e seria comum a todos os homens. Dalila então o amarrou com cordas novas e disse que os filisteus estavam vindo sobre ele. Sansão arrebentou a cordas como fio e se livrou dos filisteus. Dalila novamente, com malícia, pedia para Sansão revelar sua força. Então ele disse que se ela tecesse 7 tranças da sua cabeça com a urdidura da teia e se afirmasse com pino de tear, ele perderia sua força. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças com urdidura da teia e as fixou com pino de tear, e disse que os filisteus mais uma vez estavam vindo sobre ele. Sansão então arrancou os pinos e a urdidura da teia e se livrou dos filisteus. As escrituras mostram que Dalila importunava Sansão todos os dias para que ele revelasse sua força, vindo sobre ele uma impaciência de matar, e certa ocasião disse que sua força vinha de seus cabelos que nunca haviam sido cortados. Mas será que a força de Sansão realmente vinha de seus cabelos? Se Deus se apoderava de Sansão quando ele tinha de usar sua força, Sansão cometeu um grande erro em dizer que sua força vinha do seu cabelo e não de Deus. Desta forma, Dalila, vendo que ele havia falado que sua força vinha dos cabelos, chamou os príncipes mais uma vez, e eles vieram e trouxeram o dinheiro para ela. Dalila, então, fez Sansão dormir em seus joelhos e passou a raspar-lhe as tranças da cabeça e o subjugou, ou seja, o dominou. Mas sua força não foi embora por causa das tranças raspadas de sua cabeça, e sim pelo fato do Senhor Deus ter se retirado dele, como diz no versículo 20 do capítulo 16 de Juízes. Sansão, então, havia perdido toda a sua força e foi dominado pelos filisteus, que vazaram seus olhos e o colocaram em um moinho em Gaza. Passado algum tempo, seus cabelos voltaram a crescer. Então, os príncipes dos filisteus se reuniram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para comemorar que o deus deles haviam-lhes entregue o seu inimigo, Sansão. Então louvavam ao seu Deus, comemorando por Sansão ter sido entregue em suas mãos, e mandaram buscar Sansão para os divertirem. Então passaram a humilhar e fazer pouco de Sansão, se divertindo com ele. Quando Sansão ficou próximo às colunas do palácio, disse ao homem que o guiava para o encostar nas colunas que sustentavam o palácio inteiro. Então Sansão clamou ao Senhor com arrependimento genuíno e pedindo a Deus que lembrasse dele e que pela última vez desse força a ele para naquele momento se vingar dos filisteus por pelo menos um de seus olhos. Se a força dele estivesse nos seus cabelos, que já haviam crescido, Sansão não precisaria clamar a Deus pedindo-lhe força. Então Sansão se abraçou nas colunas do palácio e fez força em uma delas, com a mão esquerda, e na outra com a direita, e disse: "Morra eu com os filisteus."
Então o palácio inteiro veio abaixo, caindo sobre todos, matando assim Sansão, mais pessoas na sua morte do que os que mataram na sua vida. Este ato final de força foi um ato de sacrifício pessoal, vingança e redenção para Sansão e seu povo. Sansão não se suicidou como muitos pensam, e sim matou os filisteus, tendo sua morte por consequência. A história de Sansão ilustra várias lições espirituais e morais. Ela destaca a importância da obediência aos mandamentos de Deus, o perigo da confiança excessiva em habilidades pessoais e a consequência da desobediência. Sansão é lembrado por sua força física, mas também por suas fraquezas e vulnerabilidades humanas. Além disso, a história de Sansão aponta para a fidelidade de Deus em usar indivíduos imperfeitos para realizar seus propósitos. Sansão, apesar de suas falhas e pecados, foi usado por Deus para libertar Israel temporariamente da opressão dos filisteus. Em resumo, a história de Sansão não é apenas um relato histórico, mas também uma parábola espiritual que continua a ensinar lições importantes sobre fé, obediência e a soberania de Deus sobre a vida humana. Deixem o like para mais vídeos e, se quiserem conhecer mais, a Bíblia te mostra.